Então vamos lá, pessoal, sem demora, quero convidar a igreja a acompanhar comigo 1 Reis, capítulo 18. Vamos ler do versículo 16 ao versículo 40. Amém? Então, 1 Reis, primeiro livro dos reis de Israel, capítulo 18, a partir do versículo 16. Aí vamos até o final desse capítulo. Então será aí uma leitura aí de pouco mais aí de 20 versículos. Acompanhe comigo porque é muito importante. Lembrando para você que está chegando hoje, que nesse mês de abril e também no mês de maio, nós estamos ministrando sobre a vida e o ministério dos profetas Elias e Eliseu. Amém? Então diz assim a palavra de Deus, 1 Reis 18, a partir do versículo 16. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe e lhe o anunciou, e foi Acabe ter com Elias. Vendo-o, disse-lhe: És tu, ó perturbador de Israel? Respondeu Elias: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalins. Agora, pois, manda juntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo que comem na mesa de Jezabel. Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o; se é Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 novilhos. Escolham eles para si um dos novilhos, e dividindo-o em pedaços, o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. Eu prepararei o outro novilho, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome de vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é o que é Deus. E todo o povo respondeu e disse: É boa esta palavra. Disse Elias aos profetas de Baal: Escolhei para vós outros um dos novilhos, e preparai o primeiro, porque sois muitos. Invocai o nome do vosso Deus, e não lhes metais fogo. Tomaram o novilho que lhes fora dado, prepararam-no e invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Ah, Baal, responde-nos. Porém não havia uma voz que respondesse, e manquejando se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo: Clamai em altas vozes, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, ou atendendo a necessidades, ou de viagem, ou a dormir e despertará. E eles clamavam em altas vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Passado o meio-dia, profetizaram eles até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar tão grande como para semear 2 medidas de sementes. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha e disse: Enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: Fazei-o segunda vez. E fizeram. Disse mais: Fazei-o terceira vez. E o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e encheu também de água o rego. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me para que esse povo saiba que tu, Senhor, és Deus
e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu o fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Disse-lhes Elias: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Amém, queridos? Bem, se eu fosse dar um tema para a mensagem dessa manhã, o tema seria confrontação. Então nós vamos ver aqui que Elias, ele confrontou não só os profetas de Baal e do poste ídolo, mas também o povo de Israel. E eu quero começar essa mensagem dizendo que nós acabamos de ler um dos relatos mais impactantes de toda a Bíblia. Esse foi um dos momentos mais dramáticos ocorridos na vida de um homem em toda a história. Então essa passagem fala de um desafio travado entre o profeta Elias e os profetas de Baal e do poste ídolo. Um desafio entre um filho de Deus e 850 satanistas. Um desafio entre o reino de Deus e o reino das trevas. Um desafio entre a luz e o reino do diabo. Um desafio que marcou aquela geração e que é relatado para nós hoje e pode nos trazer vários ensinamentos. Inclusive, quero abrir aqui um parênteses, né? Ontem a minha esposa perguntou sobre o que você vai pregar amanhã, né? Nós estávamos aqui na reunião de casal e eu falei, vou falar sobre Elias e os profetas de Baal. E ela disse assim, poxa, se um dia eu chegar no céu e nós pudermos ver cenas da história, eu gostaria de ver essa cena, né? Eu falei assim, ó, já pensou que legal se nós chegarmos no céu e nós tivermos a oportunidade de ter a retrospectiva dos melhores momentos da história e da Bíblia, né? Então nós teríamos muita coisa legal para acompanhar. Mas, queridos, para vocês entenderem aqui o contexto dessa passagem, Acabe, ele era o rei de Israel nessa época. Um rei que casou-se com uma mulher pagã chamada Jezabel, uma mulher dominadora, uma mulher que servia a esse Deus chamado Baal. Ela era filha de Et-Baal, que era o rei dos Sidônios. Et-Baal significa servo de Baal. E Jezabel, ela dominava Acabe. Quem mandava no reinado, na verdade, era a mulher, era Jezabel. E por causa desse domínio que Jezabel exercia sobre Acabe, ele não só passou a adorar a Baal, como ele também abriu as portas da nação de Israel para essa idolatria. É como se hoje, sei lá, um presidente de uma nação passasse a fazer um pacto com o diabo e ele começasse a promover o satanismo no meio da nação. Foi mais ou menos isso que aconteceu. E isso, claro, provocou a ira do Deus de Israel. E como consequência, uma grande seca veio sobre a nação. E o homem de Deus usado para profetizar que essa seca viria foi o profeta Elias. Nós já falamos isso em outras pregações, né? 1 Reis 17, 1, ali Elias começa o seu ministério profetizando, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nesses anos, senão segundo a minha palavra. Isso aqui é o cumprimento da lei de Moisés. Em Deuteronômio capítulo 11, versículos 16 e 17, ali Deus, através de Moisés, já havia dito que a idolatria, ela traria como consequência a seca. Ali Deus disse, se vocês se desviarem dos meus caminhos e adorarem falsos deuses, ídolos de pedra, de ouro, de prata, de madeira, eu vou cerrar os céus para que não venha chuva sobre a terra. E Elias, sabendo disso, então ele profetiza um tempo de seca sobre Israel. Por isso que quando Acabe viu Elias, ele disse assim, és tu perturbador de Israel? Porque o rei entendia, você é o causador dessa seca. E ele disse, não, eu não sou o causador dessa seca. O causador é você, porque você entregou a nação à idolatria. Simplesmente Elias declarou a palavra
de Deus. Mas trazendo isso para nós, eu quero dizer para vocês que a chuva, a água na Bíblia representa a presença de Deus. A presença de Deus é representada também pela chuva. E nós sabemos que a chuva, ela representa a vida. Sem chuva não existem frutos. Sem chuva não existe alimento. Né? Sem chuva, os animais, os seres humanos, eles vão morrer. Então a chuva, de alguma maneira, representa a bênção de Deus sobre as nossas vidas. E a idolatria faz com que os céus se fechem e faz com que não venha a chuva. Então, trazendo isso para o nosso contexto de igreja, nós temos declarado os céus abertos, né, sobre a nossa vida e sobre a nossa igreja. Mas para isso, não pode haver idolatria no nosso meio. Mas pastor, será que existe idolatria na igreja evangélica? Claro que sim. Porque idolatria não é somente você se curvar diante de uma estátua, de um falso Deus. Idolatria é tudo aquilo que você coloca como prioridade no seu coração. E se isso não for Deus, se essa prioridade não é Deus, não é Jesus, você está em idolatria, essa que é a verdade. Por isso que Paulo fala da idolatria como uma obra da carne para os crentes ali da Galácia. Né? Então ele coloca a idolatria como uma obra da carne. Então um ídolo para nós pode ser até uma coisa boa. Por exemplo, o meu cônjuge pode ser um ídolo para mim, se eu colocar ele como primeiro no meu coração. Meus filhos, minha família, meu trabalho, minha empresa, meu dinheiro, meu time de futebol, o entretenimento, né? Então o videogame não pode ser mais importante que a Bíblia, por exemplo, irmãos. Não pode ser mais importante do que a presença de Deus, do que a comunhão. E a idolatria, ela sempre vai promover seca. Preste atenção, os lugares mais idólatras do mundo geralmente são lugares secos. Pense no Brasil aí, cidades onde a economia gira em torno da idolatria. Esses lugares são lugares secos, sem vida, sem a presença de Deus. E nós sabemos que Deus não nos criou para a idolatria. Deus nos criou para termos um relacionamento de intimidade com Ele, livre acesso com Ele, através de Jesus Cristo. Deus, Ele nos criou e Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. E Elias, sabedor disso, sabedor de que o povo de Israel era um povo separado, então ele começa a confrontar essa idolatria do povo de Israel. E no versículo 19, aqui de 1 Reis, capítulo 18, ele promove um confronto. Então olha só, 1 Reis, capítulo 18, versículo 19, diz assim: agora, pois, manda ajuntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo, ou de Aserá, que comem na mesa de Jezabel. Então ele manda o rei reunir 850 homens idólatras para um confronto de deuses. E ele reúne todo Israel no alto do Monte Carmelo. E nessa batalha não haveria empate, apenas um sairia vencedor. Você consegue imaginar esse momento? Eu imagino que declarou-se feriado em Israel. As multidões apressadas se acotovelavam, subindo ao topo do Monte Carmelo. Todos desejavam testemunhar essa batalha, a batalha dos deuses. Seria a batalha do século, e eu falei aqui já que não poderia haver empate. Se fosse hoje isso, sem dúvida nenhuma, todos nós acompanharíamos essa batalha ao vivo, não é verdade? Porque estariam ali as emissoras de TV, de rádio, todo mundo fazendo live ou gravando no seu celular, e de um lado estavam ali se acotovelando 850 servos de Baal e do poste ídolo. Eles se vestiam com roupas luxuosas, no pescoço eles traziam um medalhão de metal que captava e refletia a luz do sol, porque Baal era o deus do sol, o deus do trovão, era o deus do fogo, e eles adoravam o sol. E se você observou a leitura aqui do texto, esses homens comiam na mesa de Jezabel, ou seja, o governo sustentava esses homens. Além de promover a idolatria, eles eram sustentados com dinheiro do povo. Então eram pessoas que estavam ali
luxuosas. De um lado, esses 850. Do outro lado, um homem solitário, simples, de aparência comum, cabelos um pouco compridos, acredito eu, né? A barba e o cabelo meio bagunçados e olhar penetrante. E as pessoas olham para ele e devem pensar, coitado, estou com pena desse aí, vai ser esmagado nesse dia de hoje. Mas eu quero dizer algo para você, querido. Deus, Ele não vê a quantidade. Deus, Ele não olha da maneira que o homem olha. Deus, Ele não olha para a aparência humana, para o estereótipo, ou para a quantidade de pessoas, mas Ele olha para o nosso interior. Então a força de Elias não estava em ter muitas pessoas ao seu lado, mas estava em Deus, né? Estava no seu interior, era um homem que cultivava uma intimidade com Deus. Além disso, nós sabemos que Deus, Ele é sempre vencedor, né? Você já imaginou Deus perdendo uma batalha? Deus nunca perdeu uma batalha e nunca perderá. Então, antes mesmo de começar essa batalha, Elias, ele já sabia o resultado. Por quê? Porque existe uma equação, espiritualmente falando, que é a seguinte, que Deus mais um é sempre a maioria. Posso ouvir um amém? Então, se Deus é por nós, quem será contra nós? Em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. É isso que a Bíblia diz. Então, Elias sabia. Ele estava fisicamente sozinho, mas ele era a maioria, porque Deus mais um é sempre a maioria. E nos versículos 20 e 21, ele estabelece aqui as regras dessa batalha. Então veja lá, 1 Reis 18, versículos 20 e 21. Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu; se é Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Então, como um pontapé inicial aqui de um jogo de futebol, Elias, ele dita as regras do confronto e as regras da batalha. Até quero abrir um parênteses aqui, um irmão na nossa célula, que a gente ministra, a gente dá um spoiler sobre essas mensagens na célula, e ele falou assim, mas parece que Elias mandava no rei, Elias dava ordem para o rei. Como assim? Imagine você chegar por um presidente e dar ordem. Eu falei, exatamente isso. Elias é quem comandava, é quem ditava as regras naquele momento. Por quê? Porque não era Elias, era Deus. Ele estava debaixo de uma autoridade maior do que a autoridade de Acabe, que era a autoridade de Deus. Ele fazia todas essas coisas segundo Deus o ordenava. Mas o que nós vemos aqui, nesses versículos 20 e 21, é que Elias conduz o povo para uma encruzilhada da vida, onde eles teriam que tomar uma decisão. O povo nessa época estava indeciso, estava em cima do muro, estava inconstante, estava servindo o Senhor, mas estava servindo Baal, e Elias então, ele traz a palavra de Deus: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu; se Baal é Deus, seguiu. Então o primeiro ponto aqui dessa mensagem é decisão. O primeiro ponto que eu quero trazer para a igreja hoje é decisão. Pessoas bem-sucedidas são pessoas decididas. Então, a partir de agora, o povo não poderia mais ficar em cima do muro. Agora não dá mais para servir a dois senhores. Na verdade, nunca deu. E Elias, então, propõe: ou vocês sirvam a Deus, ou vocês sirvam a Baal. E trazendo isso para as nossas vidas, tem muito cristão que fica em cima do muro também, não é verdade? Tem muito cristão que acha que pode servir a dois senhores. É o cristão de mente dividida, como diz Tiago. Ele fala de pessoas de ânimo dobre, de mente dividida, lá na sua carta. E ele diz: não pense tal pessoa que receberá algo do Senhor. Não tem como servir a dois senhores. Não tem como você dizer: eu sou crente, mas eu flerto com o mundo. Não tem como você, do seu interior, brotar água doce e ao mesmo tempo brotar água salgada. Ou é água doce, ou é água salgada. Por isso que Jesus disse: vocês não podem servir a dois senhores, porque vocês vão odiar um e
amar o outro, ou vão desprezar um e, sei lá, adorar o outro. Não tem como vocês servirem a mim, né, ou ao Senhor e ao dinheiro, a mamon. Então tem pessoas que querem servir o Senhor, mas também querem servir o dinheiro, não tem como. Porque o dinheiro é o maior ídolo, por exemplo, debaixo do céu. Querem servir o Senhor, mas querem servir a cobiça, também os prazeres, sabe? Aquele pecadinho oculto. Eu digo que amo a Deus, mas eu também amo o mundo. Não tem como, irmãos. Não tem como, né? Não tem como amar a Deus e o mundo, né? Não amem o mundo, nem o que no mundo há, diz a palavra. Porque tudo que há no mundo, a cobiça dos olhos, a cobiça da carne, a soberba da vida, não provém do Pai, mas provém do mundo. Ora, o mundo passa e com ele a sua cobiça, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, no reino espiritual, é tudo ou nada. Ou eu sou 100% da luz e de Jesus, ou eu estou servindo as trevas. Quem está em cima do muro está jogando do lado do inimigo. Por isso a Bíblia diz: adore o Senhor e só a Ele preste culto. Por isso Jesus disse: aquele que vem após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Aquele que vem a mim e não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. Então, se Elias estivesse aqui no meu lugar, o que ele ia perguntar para a igreja nessa manhã? Ele ia perguntar isso que eu vou perguntar para vocês: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Saia de cima do muro, irmão. Chega de dois pensamentos, de ânimo dobre. Seja, porém, o vosso sim, sim, e o vosso não, não. O que passar disso procede do maligno. Quem me dera se fosse frio ou quente. Mas assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Quem disse isso? Jesus. Então, por toda a Bíblia nós vemos que existe um caminho, que é o caminho da luz, e o caminho das trevas. Ficar em cima do muro é estar no caminho das trevas. Amém? Aquele que não é comigo é contra mim, disse Jesus. Aquele que comigo não ajunta, espalha. Então, por isso que muitas vezes a igreja não vai para frente, sabe por quê? Porque a igreja é dividida. As pessoas estão servindo a Deus e servindo Baal ao mesmo tempo. Não estão 100% consagradas ao Senhor. Então, a palavra de Deus para nós nessa manhã é: decida, é tempo de decisão. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Quer ver? Vamos tentar ilustrar isso. O rapaz já é noivo. Temos um noivo aqui, o pastor Sérgio. O pastor Sérgio pergunta para Maristela: Maristela, você me ama? Pois é, estou pensando, pastor Sérgio, não sei, estou meio indecisa. Você casaria com a mulher assim? Ou vice-versa, né? A mulher pergunta para o noivo: você me ama, querido? Não sei, estou pensando, talvez sim, talvez não. Não entra nesse relacionamento, não casa, irmão. Você tem que ter certeza que essa pessoa te ama. Então, como Deus vai se manifestar aos indecisos, aos inconstantes, aos que estão em cima do muro? Então, a palavra de Deus é: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Então, assim como o povo de Israel vivia dividido nessa época, hoje muitos vivem assim, divididos entre dois pensamentos. Então, hoje é dia de sair de cima do muro, pular para o lado da luz, o lado da bênção, o lado de Deus, e renunciar o mundo e todas as coisas que seguem o mundo. Então, Elias era um homem de decisão, e nós precisamos ser pessoas decididas. Eu gosto muito do livro do profeta Daniel, por isso que o nome do meu filho é Daniel, e um versículo marcante para mim, assim, que me marcou muito, foi Daniel capítulo 1, versículo 8. Ali diz que Daniel, contudo, decidiu, propôs no coração, não se tornar impuro com a comida nem com o vinho do rei. Isso fez toda a diferença na vida de Daniel. Que é o segredo de Daniel? Ser uma pessoa decidida. Quando ele decidiu em servir somente ao Senhor e não servir ali aos deuses babilônicos, comer a comida oferecida aos ídolos, isso fez toda a diferença na vida de Daniel. E olha só o que eu vou dizer: estudando
sobre esse assunto, eu aprendi o seguinte, 25 mil casos de fracasso foram analisados, e as evidências demonstraram que a falta de decisão foi a causa principal da derrota em todos eles. Centenas de histórias de sucesso também foram analisadas, e em todas, os que tinham vencido fizeram escolhas nítidas, foram pessoas decididas e alcançaram as suas metas. Então o mesmo acontece no reino espiritual, irmãos. Quem quer ser vencedor espiritualmente precisa ser uma pessoa decidida. Então hoje o desafio é: sirva o Senhor de todo o coração, de toda a alma, com toda a sua força, de todo o seu entendimento. Amém? Então, primeiro ponto, decisão. Segundo ponto, está aqui no versículo 22, de 1 Reis 18, que diz assim: então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Então Elias aqui, ele diz: olha, dos profetas do Senhor, só restei eu, mas os profetas de Baal são muitos. É claro que a situação não era bem essa. Se você for ler o contexto dessa passagem, Deus havia guardado 7.000 pessoas em Israel que não haviam se curvado diante de Baal. Só que essas pessoas estavam escondidas, porque elas estavam com medo da perseguição, porque Jezabel estava matando os profetas do Senhor. Então Deus escondeu essas 7.000 pessoas. Mas nesse momento Elias, ele estava sozinho. E qual é o princípio que nós podemos tirar desse versículo? É o princípio da posição. Então, primeira coisa, Elias era uma pessoa decidida, decisão. Segunda coisa, posição. Elias era uma pessoa posicionada. E trazendo isso para as nossas vidas, como as coisas são diferentes hoje, né? Muitas vezes nós não nos posicionamos como representantes de Deus nessa geração. Um paralelo assim que eu posso fazer é como um piloto de Fórmula 1, né? O cara no treino, ele faz a pole position, mas aí na hora da largada ele não se posiciona ali na primeira posição, ele vai para o fim do grid, né? Então uma coisa absurda. Então nós servimos a Deus, mas muitas vezes nós não somos posicionados, não nos posicionamos como representantes de Deus diante dessa geração corrompida e perversa. Eu quero dizer para vocês que hoje muitas pessoas, elas estão sedentas de Deus. E o que nós precisamos é nos posicionar como representantes de Deus nessa geração. Aqui também quero abrir um parênteses, porque também foi levantada essa questão, né? Então eu tenho que ser aquela pessoa chata, aquele crente chato, que critica todo mundo, que não serve Deus. Não, não é esse tipo de pessoa que você tem que ser, pelo contrário, mas você tem que ser uma pessoa posicionada. Você tem que deixar claro de que lado você está. Quando pedirem para você falar da sua fé, você não pode temer. Jesus disse que se você o confessar diante dos homens aqui na terra, você também vai receber a confissão dele no céu, ele também vai te confessar lá no céu. Mas se você ficar escondido, negando o Senhor, for aquele crente 007, talvez, é isso que diz a palavra, Jesus também não vai te confessar diante do Pai que está nos céus. Então, queridos, nós precisamos nos posicionar como representantes de Deus nessa geração. Amém? Quantas vezes deixamos de pregar a palavra, de anunciar o Evangelho, ficamos com medo de ofender as pessoas. Elias não teve esse medo. Ele disse assim: olha, eu sou o único que serve ao Senhor aqui nesse momento. Pelo menos ali no monte, ele era o único. Então foi um homem decidido e foi um homem posicionado. Amém? Deus procura pessoas decididas e pessoas posicionadas. Amém? Posso contar com você? Você deve se posicionar no seu trabalho, você deve se posicionar no seu colégio, na sua faculdade, na sua família. Você não pode se conformar com este mundo. É como Paulo, quando ele estava ali em Atenas, ele viu a idolatria da cidade e ele ficou profundamente indignado. E aí ele assumiu a sua posição de pregar o Evangelho, de fazer discípulos e de evangelizar ali o povo de Atenas. Então Elias aqui também era um homem de posição. E por isso, como eu falei, ele estabeleceu
as regras do jogo. E as regras do jogo estão aqui no versículo 23 e 24, que diz assim, ó: deem-se-nos, pois, 2 novilhos. Escolham eles para si um dos novilhos e, dividindo-o em pedaços, o ponham sobre a lenha. Porém, não lhe metam fogo. Eu prepararei o outro novilho e o porei sobre a lenha e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome de vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é o que é Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. Então vejam que o povo gostou. O povo achou uma ideia genial. E aqui Elias, ele está dando vantagem para os profetas de Baal. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, Baal era considerado o Deus dos céus, era considerado o Deus do trovão, o Deus do fogo. Sempre que os sacerdotes de Baal viam relâmpagos, ouviam trovões, eles diziam: esse é Baal, o Deus do trovão. Então ele era o Deus do fogo, o Deus do sol, o Deus do trovão. Então uma coisa que o Deus do fogo deveria saber fazer bem era acender uma fogueira, não é verdade? Se Baal é o Deus do fogo, então vamos lá, vamos ver se o Deus de vocês faz fogo descer do céu e consome esse holocausto. Então Elias estava provando os profetas de Baal, já que eles eram os profetas do Deus do fogo. E além disso, aqui nós vemos que Elias, através dessas atitudes, ele estava demonstrando que ele era um homem de fé. Então olha só, vamos reler aqui o versículo 25 ao 29, a continuidade aqui, ó. Disse Elias aos profetas de Baal: então escolham para vocês ali um dos novilhos, tá? Isso eu já li, né? Preparai o primeiro, porque sois muitos. Invocai o nome do vosso Deus e não lhes metais fogo. Tomaram o novilho que lhes fora dado, prepararam-no, invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos. Porém não havia uma voz que respondesse, e manquejando se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo: clamai em altas vozes, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando ou atendendo a necessidades, ou de viagem, ou a dormir e despertará. E eles então clamavam em altas vozes, e se retalhavam com facas e com lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Passado ao meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então ele dá a oportunidade para que os profetas de Baal iniciem o desafio. E eles começam a clamar a Baal: ah, Baal, responde-nos. E eles vão clamando durante horas, e chega o meio-dia. Meio-dia, nenhum sinal, nenhum barulho, nenhuma voz. Então eu quero dizer uma coisa para vocês, irmãos. A Bíblia ensina que os falsos deuses têm boca, mas não falam. Têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Têm nariz, mas não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam. Som nenhum lhe sai da garganta. E os profetas então gritavam, pulavam, se retalhavam com facas, porém o silêncio continuava. Ao meio-dia, o momento de maior calor do dia, onde Baal, o Deus do sol, deveria estar se manifestando com mais poder, o silêncio continuava. E aí o que aconteceu? Elias começa a zombar deles. Grite mais alto aí. No original é mais ou menos isso que Elias dizia, ó: grita mais alto aí. Eu acho que deu uma desinteria em Baal. Ele deve estar ocupado no banheiro, e por isso ele não ouve vocês. E aqui nós vemos que Elias era uma pessoa de fé. Ele está demonstrando: não deposite a fé em falsos deuses, irmãos, em coisas que não podem te sustentar. Quer ver, só para ilustrar isso aqui, eu sei que é uma ilustração um pouco assim, exagerada, mas imagine que você está no aeroporto esperando um voo. Você tem horário para chegar no teu destino, o voo está atrasado, você está ali nervoso, andando de um lado para o outro, de repente chega um camarada e diz assim: ó, vejo que o teu voo está atrasado, né? Pois é, eu tenho um avião aqui, né, no meu hangar, aqui próximo ao aeroporto. Se você quiser, eu estou indo para o teu destino lá, você não quer me acompanhar? Eu te levo lá no meu avião particular. E você pensar: que ótima ideia, né? Pelo menos não vou chegar tão atrasado. Quando você chega no hangar do cidadão,
tem lá um teco-teco, né, tudo remendado com fita isolante, a hélice está sendo segura com um arame enfarpado, por exemplo, né? E aí você diz assim, não, mas nós vamos voar nisso aí? Pois é, né, eu sempre tive desejo de ser piloto, então eu comprei esse avião porque meu sonho é voar. Não, mas você não é piloto? Não, eu só tenho vontade de voar mesmo. Né? Você entraria num avião assim? Claro que não. Ninguém seria louco de entrar num avião assim. É a mesma coisa quando você escolhe basear a sua vida, fundamentar a sua fé em falsos deuses ou em coisas que não é Deus, por exemplo. Entendeu? É a mesma coisa. Então Elias sabia com quem ele estava lidando. Ele sabia que Baal era um falso Deus. E a palavra aqui é: não deposite a sua fé em outro Deus, em outra coisa que não seja o Senhor Jesus Cristo. Amém? Hoje nós vemos muitas falsas doutrinas se espalhando em nosso meio, inclusive dentro da igreja. Então, cuidado! Então, aqui nós vemos o terceiro ponto, que é a fé. Mas a fé tem que ser no fundamento correto. Mas não acaba por aí. No versículo 30, Elias ele continua dizendo, olha só, então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. Só essa primeira parte aqui do versículo, chegai-vos a mim. Então depois que passa a parte dos profetas de Baal, Elias diz ao povo: cheguem perto aqui, ó, chegai-vos a mim. Qual que é o princípio aqui nesse versículo 30? É o princípio da transparência. Então Elias era uma pessoa decidida, era uma pessoa posicionada, era uma pessoa de fé, e agora ele chama o povo para transparência. Ele queria que o povo visse tudo de perto, para que o povo tivesse consciência de que não foi um truque, de que Deus iria operar sobrenaturalmente. Então ele queria fazer tudo às claras. Ele queria que a glória fosse para Deus. Por isso que ele diz: ei, chegai-vos a mim. E trazendo isso para as nossas vidas, esse também é um dos segredos das pessoas de Deus. São pessoas transparentes. São pessoas que não têm nada a esconder. Se você tem algo a esconder na sua vida, é sinal que tem coelho nessa moita, irmão. Tudo tem que ser transparente. Se no seu casamento, a sua esposa, o seu marido não pode ver o teu celular, por exemplo, pode ter certeza, irmão, tem coelho nessa moita aí. Pode ter nada escondido. No reino dos céus, tudo tem que ser feito às claras. Quem esconde as coisas, quem faz coisas no secreto, são as seitas. É o satanismo mesmo, são sociedades secretas. No reino de Deus, nós precisamos ser pessoas transparentes, amém? Isso na nossa vida também. O que vocês querem saber sobre nós, por exemplo? Vocês podem saber tudo, essa que é a verdade. Então não pode ter motivo para que o diabo nos acuse. Quer ser como Jesus? Seja uma pessoa transparente. Quer ser como Elias? Seja uma pessoa transparente. Por isso que 2 Coríntios 3,18 diz: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Todos nós com o rosto descoberto, transparentes, sem esconder nada, nós somos transformados de glória em glória. Então aqui nós vemos Elias vivendo esse princípio da transparência. Cheguem perto, chegai-vos a mim. E aí, o quinto ponto é a ousadia dele, né? Então olha só, versículos 30 ao 35, aqui para a gente já ir passando para o final. Ele diz: chegai-vos a mim. Versículo 30, e todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego ao redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de sementes. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços e pô-lo sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-o sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: fazei-o segunda vez, e o fizeram. Disse mais: fazei-o a terceira vez, e o fizeram a terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ele encheu também de água o rego. Amém? Então aqui nós vemos a ousadia de Elias. Ele pede para que se derrame água
sobre o holocausto, sobre a lenha, para que tudo ficasse encharcado, para que ficasse provado de que realmente não era um truque. Agora imagine, faziam 3 anos e 6 meses que não chovia em Israel. Da onde que veio essa água, irmãos? Alguns acreditam que ele fez o povo descer o monte e pegar água no mar Mediterrâneo. Outros acreditam que era água que o povo levou para beber lá mesmo, né? Então, quem tinha água armazenada falou, bom, vou passar o dia no alto do Monte Carmelo, vendo a batalha dos deuses, vou levar água. E ele pegou essa água, que era o que tinha de mais precioso, e despejou sobre o sacrifício, deixou o sacrifício encharcado. Mas antes disso, eu quero abrir um parênteses aqui também. Antes disso, você vê que ele restaurou, ele reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. E nós sabemos que o altar fala de adoração. No Antigo Testamento, a adoração era feita através de holocaustos nos altares. Ele repara esse altar, trazendo para as nossas vidas, se nós quisermos cumprir a vontade de Deus, nós precisamos ser uma igreja que adore verdadeiramente. Nós precisamos ser uma igreja que aprenda a adorar. Nós estávamos lá em Paranaguá ouvindo o apóstolo Géser falar, e ele falou assim, o que tem muita igreja hoje não é adoração. O que tem muita igreja hoje é show, irmão. É show, é apresentação, é entretenimento. E é verdade, nós nos reunimos aqui para adorar. Teu irmão chega antes do culto, não chega atrasado não. Teu irmão que não valoriza, por exemplo, o momento do louvor aqui. Não, só vou lá para a palavra, não. Esse é o momento de adoração. Temos que restaurar na nossa igreja o altar da adoração. Posso ouvir um amém? E aí, então, ele encharca esse holocausto para mostrar novamente, eu repito aqui, que não seria um truque. Então, Elias, ele foi uma pessoa extremamente ousada, e Deus operou um milagre. Eu quero dizer algo que eu já tenho dito, Deus ele continua operando milagres. Agora nós precisamos ousar, nós precisamos ser pessoas ousadas. Eu estava lendo num livro sobre a história de Elias e Eliseu, o relato ali de um jovem que estudava numa universidade. Esse relato já é antigo, tá? Mas ele estudava numa universidade onde ele tinha um professor que zombava dos cristãos. E esse professor, já no primeiro dia de aula, ele fez mais ou menos assim, ele pegou um giz e ele falou assim, se eu soltar esse giz aqui da minha mão, esse giz vai cair no chão e ele vai quebrar. É a lei da física. E mesmo que qualquer um de vocês ore a qualquer Deus ou qualquer entidade, será impossível que esse giz se quebre, não deixe de se quebrar. E ele soltava o giz e o giz se quebrava no chão, e ele ficava assim se gabando, dizendo assim, o que importa aqui é a lei da física, são as leis naturais, Deus não existe, basicamente isso que ele queria dizer. E tinha um aluno na turma que era cristão, pelo menos um, e ele começou a orar, dizendo, Deus me dá oportunidade, eu vou precisar me posicionar em algum momento. E ele foi pediu oração na igreja também, e quando já estava no fim do curso, o professor tinha o hábito de repetir essa experiência, digamos assim, várias vezes durante o ano. Já no fim do curso, o professor fez novamente, pegou o giz lá e fez a mesma coisa. Eu vou soltar esse giz aqui, e qualquer um de vocês que ore a qualquer Deus, ou qualquer entidade, nada disso vai impedir que esse giz se quebre. E nessa hora o menino levantou, e ele orou, ele fez uma oração simples, disse, Senhor, eu peço em nome de Jesus que o Senhor intervenha e esse giz não quebre. Nesse momento o professor ficou sem jeito, porque não esperava que alguém se posicionasse, nunca ninguém se posicionava, e o giz caiu da mão dele, assim, sem ele soltar, caiu meio sem querer, e rolou exatamente sobre a barra da calça dele, sobre o sapato, e parou intacto no chão. E a turma levantou, começou a aplaudir, e o rapaz, ele glorificou de alguma maneira o nome de Deus nesse momento. Por quê? Porque ele foi ousado, irmãos. Nós precisamos ter ousadia. Deus não nos tem dado espírito de medo, mas de poder, de ousadia, de amor e de moderação. Então esse é o 5º ponto, a ousadia. E o 6º ponto, já finalizando, é a santificação e a oração de Elias. Santificação e oração, de alguma maneira, andam juntos aqui. Versículos 36 a 39. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse, ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me para que esse povo saiba
que tu, Senhor, és Deus e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu o fogo do Senhor, consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu com o rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Amém? Então vemos aqui uma oração simples e a resposta de Deus. Mas temos junto aqui a questão da santificação. No versículo 36 diz que Elias, ele faz essa oração na hora em que seria oferecida a oferta de manjares. Nós estudamos Levítico alguns dias atrás aqui na nossa escola bíblica e vimos que uma das ofertas era a oferta de manjares que eles ofereciam em Israel. Oferta de manjares era uma oferta de farinha com azeite, um pouco de incenso, poderia ser assada também como um pão sem fermento, e nesse momento era o momento em que se ofereceria a oferta de manjares. Eu me lembro que o apóstolo Géser falou sobre isso lá em Paranaguá, né? Até mandei uma mensagem para ele, falou: me lembra o que você falou da oferta de manjares. E ele disse assim: a oferta de manjares representa a santificação, porque é uma oferta que tudo o que ela toca é santificado. Então aqui fala de santificação, fala de purificação. Inclusive em Daniel, capítulo 9, versículo 27, se não me engano, ali diz que o anticristo ele vai fazer cessar a oferta de manjares. Quando o anticristo estiver aqui na terra, ele vai fazer cessar a oferta de manjares. Por quê? Porque para que ele governe, para que ele assuma os governos do mundo, não pode haver santificação. E eu quero trazer essa palavra para a igreja e dizer, querido, se nós não valorizarmos a santificação, nada vai acontecer. Nada. Santificai-vos, diz o Senhor, porque amanhã fará maravilhas o Senhor no vosso meio. Essa é a vontade de Deus para vocês, a vossa santificação. Que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Para cair fogo do céu, tem que ter santificação, irmãos. A gente quer às vezes fogo na igreja, né? Se santifique. A gente tem pego no pé de quem, principalmente quem sobe no altar aqui, né? Não dá, irmão. Não dá, irmão, para servir 2 senhores e subir no altar. Não dá. Tenho que me santificar. Saio do culto e vou, sei lá, para a balada? Não dá. Vou para o bar? Vou para o boteco? Vou para o pagode? Não dá. Temos que nos santificar. Aqui fala do quê? De santificação. Eu sei que é difícil, né? Eu estava até ouvindo um pastor falar que nós vivemos dias difíceis. Dias difíceis por quê? Porque as igrejas que pregarem a palavra certinho, elas vão ter muitas dificuldades hoje. As pessoas não querem isso, é verdade, irmãos. A gente sabe, as pessoas querem entretenimento na igreja. Elas querem show, elas querem, né, apresentação, elas querem uma palavra que massageie o ego delas. Só que a gente escolheu o caminho mais difícil. 2 caminhos haviam na estrada. Eu escolhi o menos percorrido, isso fez toda a diferença. Temos que escolher o caminho estreito, porque largo é o caminho, espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Então Elias ora, você vê uma oração extremamente simples, né? E o fogo desce do céu. Então pela manhã, o povo de Israel estava dividido, cocheando entre 2 pensamentos. Agora, já no início da tarde, o povo se volta para o Senhor. Amém? Então Elias, ele tinha o altar, Elias tinha lenha, Elias tinha um animal, mas ele precisou orar para que descesse o fogo. Amém? Nós temos aqui, ó, temos o altar, né, temos um local maravilhoso, irmãos. Tem pessoas que chegam aqui e falam, cara, esse lugar é de vocês. Eu não sei como, mas é, entendeu? A gente tem tudo. Sabe o que falta, irmão? Falta fogo. Não é verdade? Agora, como é que vai vir o fogo, pastor Peter? Santificação e oração. Santificação e oração. Amém? E o 7º ponto, só para dizer mesmo, é a vitória. Então nós vemos que Deus deu a vitória ao seu servo, porque fez tudo conforme Deus o ordenou. Amém, queridos? Vamos ficar de pé e vamos orar por essa palavra